do Senhor. O senhor Anderson Silva é um homem de grande conhecimento e capacidade de comunicação admirável. O senhor Anderson Silva é aplaudido, reconhecido, amado, reverenciado e tem próximo de 250 mil seguidores. Eu sou um Zé Ninguém, um zero à esquerda, semi-analfabeto. A cultura, o conhecimento, os estudos, a teologia que o senhor Anderson Silva tem, eu não tenho, eu reconheço. Por isso, o meu susto com a declaração que ele fez de uma maneira bem calma, parecendo estar bem equilibrado, no seu podcast Tretas e Diálogos, onde estavam o menino, deputado federal por Minas Gerais, Nicolas, e também duas moças, que não sei quem são. Eu foquei mais, pesquisei mais nas falas do senhor Anderson Silva, também conhecido como pastor Anderson Silva. Vocês me perdoem, vocês que o admiram, não considerá-lo pastor, porque, bom, vamos ver juntinhos por que tem dificuldade de considerá-lo, chamá-lo, defini-lo como pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vocês, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de boa vontade, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, que é como a igreja do Senhor é chamada na Bíblia. Nós que amamos ao Senhor Jesus e esperamos a tua vinda, nós somos herança dele. Mas servindo de exemplo ao rebanho, E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro, escrevendo aqui para a liderança da igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 2 a 4. Mais um. E ao servo do Senhor não convém contender, entrar em polêmicas, discussões, confusões, brigas, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. Paulo, de novo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Vocês viram agora por que eu não posso considerá-lo pastor? Como que o Senhor Deus, que está me vendo falar com vocês, está me ouvindo, e eu vou prestar conta, sempre digo isso, de tudo que eu falo aqui no meu pequeno canal. Tenho consciência disso, porque eu não esqueço todas as atitudes, ações, tudo aquilo que eu faço ou falo nas 24 horas do dia, eu não esqueço que Ele está com os seus olhos, os teus ouvidos atentos, porque Ele é onisciente, onipresente, está em todo lugar. Portanto, o Senhor Deus também teve que ouvir o que saiu da boca dele, desse Senhor, estimulando as suas ovelhas à violência contra uma autoridade constituída por Deus. Ou não foi Deus que permitiu que o senhor Lula ganhasse as eleições?
o amigo dele, o senhor Jair Messias, perdeu. O Senhor não permitiu que ele ganhasse. Eu tenho procurado usar esse instrumento que o Senhor me deu, meu pequenino canal, para edificação, fortalecimento da fé. Então eu não vou participar aqui de polêmica onde a violência está inserida, desejando, por exemplo, que na verdade o Anderson Silva, que tenha os seus dentes quebrados, sua mandíbula quebrada por algum aí da esquerda. Não. Que é que eu vou ganhar com isso no reino de Deus? Eu tenho procurado agradar ao meu Deus, ao meu Senhor, buscando-o continuamente, suplicando a Ele para que eu seja aprovado. A minha conduta, 25 horas ao dia, é tudo que eu almejo, é meu objetivo maior, agradar ao Senhor. De repente, se eu começar aqui a demonstrar ira, ódio, amaldiçoar esse Senhor, ou as duas moças e o Senhor Nicolas, que gostaram das palavras dele e riram, concordando, evidentemente, pois estavam ali reunidos. Nicolas, se você não sabe, também se diz cristão. Uns cristãos afirmam que o pastor Anderson Silva tem direito, sim, de usar da sua liberdade e expressar desta forma, essa forma violenta, chula, essa incitação explícita, um desejo saindo lá da sua alma, quase uma súplica, um pedido. Igreja, vamos orar para que Deus arrebente com a boca, a mandíbula, os dentes de Lula e coloque enfermidades em todos os ministros do STF e que eles vão para o leito para te conhecer. Ele pegou as próprias escrituras, o livro dos Salmos, e verdadeiramente lá está escrito, muitas vezes Davi e outros salmistas invocaram o nome do Senhor contra os seus inimigos, clamaram pela sua justiça. Porém, por que eles não foram para Cristo Jesus? Por que eles não foram para as doutrinas do Jesus, da nova aliança? E por que eles não pegaram alguma fala de Jesus e colocaram nesse contexto, nesse assunto? Porque não tem o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, nunca pregou isso. O Pai que enviou o seu Filho, ele foi bem enfático, explícito. Amou tanto o mundo, as pessoas, que deu o seu Filho para que viesse salvá-los. No Novo Testamento, livro que o senhor Anderson Nicolas desprezaram, tem isso aqui. Lucas 9. Jesus enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Eles foram na frente para anunciar no povoado que Jesus estava vindo, para lhes falar do evangelho da salvação. Mas o povo dali não quis, não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Samaritanos e judeus eram considerados inimigos, não se davam. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, os dois irmãos, ficaram furiosos, irados, e perguntaram: Senhor, tu queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Posso repetir?
Senhor, Tu queres que nós façamos cair o fogo do céu para destruí-los? Afinal, eles não estavam querendo que Jesus fosse lá, entrasse lá no vilarejo. Mas Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Vocês não sabem que de espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem, Ele, Jesus, não veio destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. Sim, Senhor Anderson, Senhor Nicolas, não há nenhuma oração que vai fazer com que o Senhor arrebente a mandíbula do Senhor Lula, porque o Senhor que permitiu que o Senhor Lula derrotasse o amigo e ídolo de vocês, que verdadeiramente ele é ídolo, é o mesmo Senhor que também deseja salvar o Senhor Lula. Que eu acho que diante de Deus ele está bem melhor, mais, digamos assim, aprovado do que vocês. Da boca do Senhor Lula não sai esse tipo de imundície, de maldição, de jeito nenhum. Você não vai ouvir da boca do Senhor Lula essas palavras de maldição. Ainda que ele seja tão amaldiçoado pelos do aleluia, glória a Deus, Senhor, mate Lula. Não, ele não vai colocar também no leito de dor os ministros do STF que estão ali julgando segundo a Constituição, ainda que vocês, tantos pastores, não discordam veementemente as leis aprovadas na Constituição de 1988 e pelos próprios congressistas. O presidente não tem poder de legislar, de fazer leis. Isso é do Congresso. As leis que os ministros, os 11 do STF julgam, foram todas aprovadas aí no Congresso, onde o senhor Nicolas faz parte. Eu fico um pouco assustado, porque eu fico pensando nas ovelhas. As ovelhas desses pastores. Eu fico preocupada com vocês, que eu quero falar, tentando ser breve. Eu fico preocupada porque vocês são do Senhor. Vocês procuraram a igreja desses pastores, que tem o Senhor Messias até hoje como ídolo, e que estão desafiando o próprio Deus, que permitiu que ele assumisse no lugar do Senhor Messias, Jair Messias, e vocês continuam desafiando, brigando, guerreando contra Deus. Não é nada mais, nada menos do que isso que o senhor Anderson e todos os outros evangélicos, pastores inconformados, missionários, profetas aí do YouTube, que todo dia estão lançando maldição, desejando a morte do senhor Lula. Vocês estão guerreando contra o próprio Deus, o dono do céu, o Deus que nos dá o seu Espírito, que nos guia, que nos mostra o seu caminho. Vocês estão desafiando a santa palavra do Senhor. Vocês estão atrevidamente irados contra Deus. Todas as coisas são permissão dele. Então o senhor Lula ganhou. Até os militares
que a princípio queriam, desejavam, era um golpe, e eles reconheceram que as eleições foram limpas, eles acompanharam, soltaram a nota lá, os comandantes das 3 armas. Então, não há dúvida. E aí, as autoridades eclesiásticas, os pastores que levaram o presidente derrotado até os seus púlpitos e colocaram a grande bandeira da nação brasileira lá, como o senhor Anderson, a nossa bandeira nunca será vermelha. Aí jejuaram, oraram, clamaram, pressionaram as suas ovelhas e Deus não ouviu, Deus não atendeu. E os pastores, em grande desespero e ira, fizeram parte daquele bando de marginais que quebraram as sedes dos 3 poderes. Muitos foram parar na Papuda, estão sendo investigados, indiciados por crime. Pastores, homens de Deus, que o Senhor Deus chamou para apacentar o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E esse é o exemplo que deram. E passados já 6 meses da posse do novo presidente, continuam inconformados, irados, mas eles estão guerreando contra o Deus que pode salvar as almas deles. Provérbios 27, 23, vale repetir, procura conhecer como estão as suas ovelhas e põe o teu coração, as tuas preocupações, o teu amor sobre os teus rebanhos. Esse é o interesse que Deus queria ver nos pastores. E decidiram colocar os seus corações apenas numa ovelha que nem é ovelha. Bolsonaro nunca se declarou ovelha do Senhor, porque a idolatria é muito clara, explícita, escancarada. E como que os idólatras vão herdar o reino de Deus? Então o que nós vemos é o retrato do inconformismo. Até hoje, vários homens, entre aspas, de Deus, até acredito que no passado foram. Quem viu Feliciano, Malafaia, Magno Malta, aliás, todos eles já estiveram abraçadinhos com o senhor Lula e com Dona Dilma. Todos eles, em governos passados. Governo, por sinal, que jamais perseguiu a igreja. O senhor Lula instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus. E logo no primeiro governo dele, em 2003, deu mais liberdade para as igrejas evangélicas. Sempre respeitou. Sempre respeitou. Vocês não vão encontrar nada de perseguição desse governo tão perseguido pelos evangélicos, pelos pastores, pelas grandes lideranças desse país. É triste, eu me sinto constrangido de verdade de voltar a tocar nesse assunto. O meu canal não é para isso. Então, para encerrar, eu estou convidando vocês, ovelhas que estão decepcionadas, membros da igreja que se afastaram, que não querem mais pastores, não querem mais igreja, estão escandalizados. Oremos. Não desista da sua salvação, nem desista de igreja. Eu não desisti de igreja. Não é desistindo de igreja que nós vamos agradar o Senhor. É junto lá com o corpo de Cristo que nós participamos da ceia do Senhor, que nós adoramos. E igreja, se você meditar no livro de Atos, o livro de Atos mostra ali a igreja do primeiro capítulo até o último. Igreja está no coração do Senhor, igreja é noiva do Senhor.
vamos ter cuidado, não vamos cair na armadilha do diabo que usa essa liderança inescrupulosa, desobediente a Deus, sem temor de Deus, possivelmente com as mentes cauterizadas, que perderam a visão, saíram do caminho, porque deixou com que o diabo usasse o presidente anterior para lhes mostrar uma outra visão, uma visão nova, saída do inferno, da idolatria, da incitação ao ódio, da intolerância, das mentiras, enfim, tudo aquilo que agrada ao diabo. Esses homens prestarão contas a Deus, muitos deles perecerão no fogo do inferno, porque caíram na armadilha do diabo. E Paulo avisou para ter cuidado, Efésios 4, 27, não deis lugar para o diabo, e deram. Mas vocês, meus irmãos e irmãs, insistam, orem, pesquisem, procurem. Ainda existem homens de Deus, sim, eu acredito, eu sei do que eu estou falando. Ainda existem homens de Deus comprometidos com a palavra, comprometidos com as ovelhas, e que ao invés de incitarem ao ódio, eles estão naquele versículo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de quem então é Anderson, Nicolas e tantos outros pastores, milhares e milhares deles, não? Que incitam ao ódio e à violência nesse país, em suas igrejas. Filhos de quem eles são então? Eu acredito que ainda existem pastores que entendem isso aqui. Vejam, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Lembra que eu acabei de lhes falar que estão brigando, guerreando contra Deus? Veja a gravidade disso. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos 1. Anderson Silva e todos os demais que concordam com ele e que estão com ódio dessas autoridades, tanto do Supremo, que são autoridades, Judiciário, STE, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, senhor Lula, seus ministros, estão trazendo condenação contra si mesmo. Que idiotice quando se dá lugar para o diabo, quando se ouve a voz do diabo, quando não se submete humildemente à vontade do Senhor, não. Deus meu, Senhor meu, guerreando contra Deus, o Deus que eles falam que amam. Como que vão pregar o Deus de amor, o Evangelho santo do perdão, de dar outra face, de orar pelos seus inimigos, de abençoá-los e não amaldiçoá-los? Como que vão pregar isso depois dessas palavras torpes, dessa imundície, dessa sujeira, de emprestar suas bocas para o diabo? Como ficam as suas ovelhas? Minha preocupação é com as ovelhas. Deus tem os seus pastores, segundo o coração dele. Não se afastem, principalmente não se afastem de Deus por causa desses homens. Não deixe que o diabo os use como instrumento para fazer com que você se afaste do Senhor Jesus. Busque-o em seu quarto, ore, clame, pesquise, faça visita às igrejas. De repente vocês vão encontrar, às vezes aí pertinho da sua casa. Não desista do Senhor Jesus. O Pai do céu não tem nada a ver com esses homens, com esses fariseus hipócritas. O Pai do céu quer salvar a sua alma, meu irmão, minha irmã. Ore,
O Senhor te ama, o Senhor não tem interesse que você perca a sua salvação por dar ouvidos a esses homens sem caráter, carnais. Mas não olhe para eles, vamos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos olhar para aquele que está preocupado com a sua alma, se essa liderança já perdeu a visão, se essa liderança já perdeu o temor de Deus. Não entre você no mesmo caminho, no mesmo jogo perigoso deles, em que o diabo os instruiu, os ensinou e fez com que eles se desviassem. São homens que estão longe do Senhor. E oremos até por eles mesmo. Vamos ter dó desses homens. Poderiam estar dando tantos frutos. Poderiam estar sendo o exemplo para o seu rebanho. Eu tenho pena e preocupação é com você que é anônimo e que muitas vezes está trilhando o mesmo caminho deles, do ódio, da idolatria, e que ainda não entendeu que a vontade do Senhor tem que estar acima das nossas vontades. Não dê lugar ao ódio. O ódio vem do inferno. As palavras de maldição, as palavras torpes, o desejo de violência vem daquele sobre o qual Jesus disse: veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Fiquem com Ele, fiquem com as palavras dEle. Não se deixe levar por esses homens que plantam escândalos, que tentam matar o evangelho de amor, de submissão à vontade do Senhor Jesus Cristo. Não entre nessa. Busque o altar do Senhor Jesus, seu santo evangelho. Não desista, não desanime. Pense na tua salvação, se preocupe com a tua salvação, se preocupe com a vinda dele que está tão próxima. E isso aí é até um dos sinais, o amor de muitos esfriaria, não é não? Preocupe com a sua alma. A salvação é individual, não depende desses homens maus, depende da sua fé e obediência ao Supremo Pastor, e respeitando as igrejas dele. Ainda, repito, ainda existem, eu tenho certeza, pastores que têm a mesma visão do Senhor Jesus Cristo, o nosso querido e amado pastor. É isso. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado.